Boa noite a todos. Somos o Rotary Clube de Albergaria Velha. Temos vindo numa sequência de webinars desde que fomos obrigados a esta confinação. Este é, portanto, o 7º webinar do Rotary Clube de Albergaria Velha, isto na era Covid-19. E este webinar é dedicado ao impacto do Covid-19 no turismo em Portugal. Antes de dar a palavra aos nossos convidados, eu gostaria, de uma maneira bastante sucinta, mas gostaria de fazer uma pequenina introdução com algumas palavras de ocasião. E como realmente pequena introdução a este tema, eu diria, caros companheiros rotários, e diria também a tantos outros elementos deste auditório, que é bem conhecido de todos vós o peso que o turismo tinha para o PIB nacional em situação pré-Covid. Mas também, de repente, se fecharam hotéis, se fecharam restaurantes, ficaram na pista os aviões, os cruzeiros acostaram num porto qualquer, muitas vezes até, se bem já nos lembramos, ou ainda nos lembramos, muitas vezes, dizia eu, ostracizados pelos países de atracagem, dada a propagação abrupta da pandemia. Perdão. Após mais de 3 meses do seu início, sabemos que muitas infraestruturas, direta ou indiretamente ligadas ao turismo, perderam resiliência e talvez não mais abrirão. Umas outras, adaptadas possivelmente às regras de um progressivo desconfinamento, tentam ou vão tentar sobreviver, ainda que, digamos, com poucas esperanças. Isto se a normalidade, e aqui deixem-me passar um pleonasmo absoluto, se a normalidade normal não emergir rapidamente. Por outro lado, a gestão do layoff tem sido de entendimento difícil e penalizadora para as empresas que não se encontram como verdadeiras e diretas destinatárias da pouca subsidiação disponível. Perdão, mais uma vez. A União Europeia tarda a decidir apoios, atrasando ou inviabilizando toda e qualquer veleidade de investimento para a reposição de níveis que possamos julgar mínimos, mas necessários ao relançamento do setor do turismo. Considera-se ainda que o arranque das viagens aéreas não se tem revelado fácil. Veja-se e diga-se especialmente o que acontece com o aeroporto de Sá Carneiro, tendo inclusivamente motivado já esta realidade, um movimento concertado de autarcas do Norte. Pergunto-me, ou até, vamos dizê-lo de outra forma, perguntemos quando terá Portugal, se é que irá ter o seu setor de turismo ao nível do que tinha antes. Pois bem, este par de considerandos aqui, ainda que explicitados à rama ou pela rama, sob a forma de pressupostos, motivarão de certo os nossos palestrantes de hoje. Por um lado, a doutora Ana Jacinto terá com certeza uma visão muito dirigida, mas fundamental, na temática do turismo, dada a sua condição de secretária-geral da ARESP, Associação Nacional de Hotéis e Restaurantes de Portugal. Por outro lado, o doutor Adolfo Mesquita Nunes terá, de certo, uma visão cirúrgica e talvez um pouco mais abrangente, até porque, como todos sabemos, já foi secretário de Estado do Turismo. E com estas simples e diretas palavras, nós vamos dar todos as boas-vindas e um agradecimento muito especial ao nosso painel pela sua anuência a este webinar e imediata disponibilidade na concertação de agendas. Agradecemos, de facto, doutora Ana Jacinta, agradecemos, de facto, a si, doutor Adolfo Mesquita Nunes, a vossa disponibilidade, a vossa anuência
E eu, antes de mais, antes mesmo de dar a palavra, penso que primeiramente vai dissertar a doutora Ana Jacinto. Antes mesmo de lhe dar a palavra, eu gostaria de, primeiro para o nosso auditório, tecer algumas considerações a título de uma súmula meramente curricular, de uma mera súmula curricular. Então diria que a doutora Ana Cristina Pereira Correia Jacinto Lopes, e deixem-me agora olhar aqui um pouco para a biografia da sua doutora, nasceu em Lisboa, onde concluiu os seus estudos universitários, licenciando-se em Direito e tendo posteriormente realizado o estágio na Ordem dos Advogados. Iniciou a sua atividade profissional em 2000 como advogada e jurista, tendo exercido também essas funções na Edideco, Editores para a Defesa do Consumidor. Em 2001 ingressou na Aresp, Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal, onde tem feito a sua carreira, assumindo atualmente o cargo de secretária-geral. Possui vários cursos, entre eles MBA, Master em Gestão de Empresas, sendo também detentora de CAP, certificado de aptidão pedagógica, que hoje é designado por CCP, certificado de competências pedagógicas. Foi docente de pós-graduações na Universidade Autónoma de Lisboa. Participou também como oradora em inúmeros congressos, seminários, workshops, sobre diversas temáticas relacionadas com as atividades da hotelaria e da restauração. Perdão. Ao longo do seu percurso na Aresp, para além das funções inerentes ao seu cargo de gestão na instituição, é chamada a participar ativamente na elaboração de legislação no que concerne ao setor do turismo. Emite pareceres sobre várias áreas do direito, foi autor de diversos artigos de opinião e edições, bem como coordena e participa em diversos grupos de trabalho. E eu, sem mais delongas, porque não gostaria também depois de deixar fazer aqui algum interregno um pouquinho mais dilatado, sem mais delongas, dizia, vou já fazer a apresentação do nosso convidado também, o doutor Adolfo Mesquita Nunes. Esse, com 42 anos, licenciou-se em Direito pela Universidade Católica Portuguesa em 2000 e concluiu mestrado em Ciências Jurídico-Políticas na Universidade de Lisboa em 2008. É advogado de Direito Público e sócio da Sociedade de Advogados Gama Glória. É árbitro no CAAD, Centro de Arbitragem Administrativa. É administrador não executivo da Galp. Foi vice-presidente do CDS-PP de 2016 a 2019, como naturalmente, se não a totalidade, a grande maioria do nosso auditório se recordará. Foi também secretário de Estado de Turismo entre 2013 e 2015, foi deputado à Assembleia da República entre 2011 e 2013 e atualmente é colunista no Jornal de Negócios e comentador na TSF. Portanto, caro auditório, temos com certeza aqui duas figuras, deixem-me utilizar este termo que não resisto a utilizá-lo, duas figuras de proa nesta temática do turismo que nos podem, de facto, neste nosso webinar do Rotary Club de Albergaria, mas que já não é um webinar do Rotary Club, é um webinar, digamos, multinacional, porque temos já, por garantia, e porque já de outros webinars assim aconteceu, de vários países que nos estão a seguir. Portanto, bem-vinda, doutora Ana Jacinto, bem-vindo, doutor Adolfo Mesquita Nunes. Obrigado mais uma vez. A palavra é vossa. Simplesmente, como é de bom tom e por opção também, doutora Ana Jacinto, começará, por favor, a sua dissertação sobre o tema que nos faz o favor de apresentar ao nosso vasto auditório. Muito obrigado, doutora, e até já. Até já. Muito obrigada. Antes de mais, muito obrigada pelo convite. Na pessoa do Sr. Presidente, é um gosto estar convosco. Um cumprimento especial ao Dr. Adolfo Mesquita Nunes, que é sempre um gosto estar com ele. E pronto, eu não sei se ele se importa de ser eu a primeira, porque há bocadinho estava combinado ser ao contrário, mas pronto, pode ser eu a primeira. Bom, o impacto desta pandemia no turismo.
um tema já muito falado, mas de facto tem sido sempre muito impressionante, porque a cada dia que passa os dados complicam-se, a situação complica-se e eu gostava muito de ter aqui uma palavra de mais otimismo, porque sabemos que quando tudo isto passar, de certeza que vamos voltar a ser um destino de excelência, como sempre fomos, vamos voltar a ter uma procura imensa dos turistas, vamos voltar a ter a nossa capacidade produtiva no máximo. A nossa grande questão é o até lá e quais são as empresas que vão conseguir passar este cabo das tormentas. E esta aqui é a grande dúvida, a nossa grande dificuldade. E ainda hoje acho que estou a fazer pela primeira vez a partilha convosco de dados muito recentes que o nosso último inquérito fechou. Nós temos vindo a monitorizar tudo o que se tem passado, quer na restauração, quer no alojamento, com esta pandemia nestes setores de atividade, e de facto este último inquérito, que foi fechado hoje mesmo, mais uma vez confirma tudo aquilo que nós temos vindo a dizer e que nos preocupa muito. Como sabem, o setor abriu portas no passado dia 18, não todo, é um facto, ainda temos alguns subsetores encerrados, que estão numa situação verdadeiramente dramática. Há pouco, antes de estarmos no ar, digamos assim, estávamos a falar e de facto falava-se da questão das discotecas e dos bares. Este setor está verdadeiramente asfixiado. Não nos devemos esquecer que este setor foi um dos primeiros a encerrar portas, ainda não existiam medidas nenhumas de apoio, ainda não tínhamos nenhum setor encerrado. Já as discotecas fechavam portas porque não tinham muito receio de não conseguir garantir a saúde dos clientes e dos colaboradores e, portanto, logo no início de março já estavam a fechar portas por iniciativa própria e por responsabilidade, o quiseram fazer, é preciso que se registre, e neste momento ainda continuam de portas fechadas, sem saber quando é que é possível a reabertura destas empresas, com os poucos apoios que têm e, portanto, estão de facto numa situação muito difícil. Mas dizia eu que a maioria das empresas foi obrigada a reabrir portas. Eu digo obrigada porque, tendo sido obrigada a fechar, também foi obrigada a reabrir, sob pena de não continuar a ter o apoio do layoff, como sabemos, e, portanto, muitas empresas nos disseram no anterior questionário que não tinham condições nenhumas de abrir portas, mas que não queriam e não podiam perder a continuidade do apoio do layoff e, portanto, iam abrir portas. Como vos dizia, este inquérito é verdadeiramente preocupante e dramático, como nós temos dito. Eu devo-vos dizer que 36% das empresas de restauração e bebidas não reabriram portas, disseram-nos que não, de facto não conseguiram abrir portas. 45% das empresas que nos responderam, e é bom dizer que estamos a falar de uma amostra que tem cerca de mais de 1.500 respostas que nos foram dadas em 2 ou 3 dias e consideramos que de facto é uma amostra muito significativa para podermos tirar conclusões. Portanto, dizia eu que 45% das empresas que reabriram têm registrado uma faturação abaixo dos 10%. Não nos devemos esquecer que os custos que estas empresas têm neste momento estão a 100%, tirando aqueles trabalhadores que ainda estão no layoff, os custos estão a 100%, porque as moratórias, entretanto, vão acabam agora no final de junho, moratória das rendas, por exemplo, os fracionamentos dos pagamentos ao Estado, portanto, os custos destas empresas são a 100%, com uma faturação, cerca quase de metade das empresas a dizer-nos que estão a faturar abaixo dos 10%, quase 60% das empresas perspectivam faturar até 10 mil euros este mês, e 36% das empresas, que têm vindo a subir cada vez que nós colocamos o questionário ao dispor dos nossos associados, 36% das empresas ponderam avançar para a insolvência. Mas se falarmos da hotelaria, o cenário também não é famoso. 18% das empresas também pondera avançar para a insolvência. Cerca de 30% das empresas esperam uma taxa de ocupação máxima de 25% na dita época alta, entre junho a setembro. Portanto, são dados que nos preocupam muito. A questão do layoff também foi uma das questões que nós colocámos. Muitas das empresas ainda não conseguiram receber o primeiro pedido de layoff e, portanto, o primeiro pedido de layoff estamos a falar que foi entregue, muitas delas, em março.
ainda não o conseguiram receber. É um facto que o facto de não terem conseguido receber não significa que os atrasos sejam exclusivamente da responsabilidade da Segurança Social, porque o que aconteceu é que nós estamos a falar de um tecido empresarial muito micro e apesar deste regime ser um regime de layoff simplificado, a verdade é que continuou a não ser simplificado para muitas destas empresas e houve formulários preenchidos indevidamente, documentos entregues a mais e, portanto, como a máquina é cega, estamos a falar de um processo que é informática e, portanto, muitos destes processos ficaram pendurados e não deram entrada e não avançaram e isto significa que estas empresas não conseguiram obter ainda o apoio do layoff e muitas delas estamos nós, a Aresp, a tentar resolver uma por uma com o Ministério do Trabalho, no sentido de tentar agilizar aqui os pagamentos. Portanto, o cenário é de veras difícil para estas empresas. Todos os dias continuamos a receber chamadas, e-mails, criámos um gabinete de crise, como eu tenho já publicamente dito, que apoia estes empresários todos os dias e todos os dias as situações têm sido cada vez mais dramáticas. Muitos deles abriram portas e já fecharam, também é outro dado que é preocupante, e muitos deles ao longo do tempo vão ter essa necessidade, porque quando olharem para a caixa registradora vão perceber que não estão a faturar o suficiente para pagar todos os encargos que têm. É verdade que hoje foram anunciadas algumas medidas, ainda estamos a avaliar essas medidas, mas não nos parecem que sejam de facto suficientes para que estas empresas possam aguentar este período complicado, porque, como eu dizia, sabemos que vamos voltar a ter os níveis de procura que já tivemos, mas a questão é que empresas é que vão aguentar até lá e como é que vão aguentar. Nós, desde a primeira hora, desde o dia 16 de março, que temos vindo a propor ao Governo medidas concretas de apoio a estes setores de atividade e, como já foi dito, não somos nós que dizemos, o setor da hotelaria e da restauração são os setores mais impactados com esta pandemia e não somos nós que o dizemos, o próprio Banco de Portugal e o INE sistematicamente todas as semanas fazem esta referência e, portanto, desde o dia 16 de março que apresentámos um conjunto de medidas ao Governo, algumas delas até vieram a ser desenhadas e implementadas, mas a maioria diria que ficaram pelo caminho e aquelas que vieram a ser desenhadas são curtas. Como vos dizia, a questão do layoff é o que é, algumas das empresas ainda não o receberam. Depois encaminharam todas estas microempresas para soluções que têm que ver com a banca e, como sabemos, estas microempresas não são apoiadas pela banca. Nós tivemos a oportunidade de fazer uma plataforma de monitorização que acompanhou os processos das nossas empresas junto da banca. E eu não me canso de dizer aquilo que já disse, porque todos os dias, ainda hoje, tivemos inúmeros casos desses, de empresários que abriram processos para serem financiados na banca e, obviamente, que não têm retorno nenhum. Ou não lhes dão respostas, ou continuam a aplicar spreads superiores àqueles que deviam praticar e que podem praticar, ou então ainda continuamos com a questão das garantias que são e continuam a ser exigidas. Portanto, sabemos que naturalmente, e se calhar de forma perceptível, nós dissemos desde o início, a banca continua a selecionar os clientes que entende que devem de ser apoiados. Aliás, nós tivemos vários empresários que receberam telefonemas da banca a perguntar se precisavam de ser apoiados e se precisavam de financiamento. Portanto, obviamente que independentemente de todos os protocolos e regulamentos e controle que o Estado faça, a verdade é que na prática e no dia-a-dia, porque isto é preciso, estar na prática com os associados e falar com eles e perceber o que se está a passar. Uma coisa é a teoria, outra coisa é de facto aquilo que acontece. E o que acontece é que os empresários não são, estes microempresários, não são apoiados e não é por via da banca que são apoiados. É evidente que o dinheiro que estava disponível foi consumido, agora foi consumido por empresas que eventualmente não precisariam tanto, e por empresas muito mais robustas e mais musculadas e que evidentemente aproveitaram o dinheiro que estava disponível com um custo mais baixo, como qualquer um faria. Agora, apoiar as microempresas, aquelas que precisam verdadeiramente de ser seguradas nestes meses mais críticos, a verdade é que não chegou às empresas e temos-lo dito sistematicamente. Por isso é que continuamos a insistir em todas as medidas que apresentámos nessa data. Por culpa da reabertura no dia 18
E sabendo nós que iríamos ter dificuldades acrescidas, porque nós tivemos 2 meses encerrados, depois obrigam estas empresas a reabrir portas, mas reabrem portas de forma muito condicionada, não estamos a abrir de uma forma normal, dita normal, se posso dizer isto desta forma, porque temos uma capacidade reduzida a 50%. É verdade que agora houve uma alteração em que as empresas podem usar a sua capacidade máxima, mas obrigam as empresas a fazer investimentos em barreiras físicas, e também não há necessidade dessas barreiras e não há necessidade de usar essa capacidade máxima porque também não temos clientes, a verdade é essa. E, portanto, esta questão também é irrelevante, mas a verdade é que abrimos de forma condicionada porque não temos clientes ou porque temos uma capacidade reduzida, não precisamos da equipa toda de trabalho no estabelecimento, mas depois temos os encargos todos para pagar na mesma. E depois é preciso dizer que uma empresa de restauração ou de hotelaria não é propriamente, sem desprimor, obviamente, para qualquer outra atividade económica que também está a passar um mau bocado, mas a verdade é que não é exatamente a mesma coisa do que abrir uma sapataria ou uma loja de tecidos, porque quando estas empresas encerraram, a mercadoria ficou lá à espera de poder ver melhores dias e ser vendida. No caso da restauração, o que aconteceu é que estas empresas, para reabrirem no dia 18, tiveram que fazer um investimento inicial de compras de novo e de prepararem os seus back-offices para poderem de novo confeccionar. E isto pode parecer pouco, mas é muito para uma empresa que teve encerrada 2 meses, sem faturar absolutamente nada, e agora na reabertura ter que investir, não saber exatamente que tipo de estoques é que deve ter, porque eu tenho todos os dias empresas a dizer fiz um almoço, fiz um jantar, não sei que tipo de compras devo fazer. Obviamente que as empresas ajustaram-se e criaram emendas mais curtas, mais adequadas, mas mesmo assim a imprevisibilidade é imensa. Os empresários não sabem se vão dar 2 almoços, se vão dar 15 almoços, e portanto é muito difícil esta gestão diária, com todos os encargos que eles têm, porque a luz tem que continuar a pagar, o gás tem que continuar a pagar, enfim, todas as, até os direitos inerentes à utilização de música, se for o caso. Portanto, tudo o que estava de alguma forma suspenso ou em moratórias, com o fim do estado de emergência e com a abertura do estabelecimento, tudo cai. Só que a diferença é que agora ele não tem capacidade nenhuma financeira para fazer estes pagamentos. Portanto, o que é que eu estava a dizer é que, de facto, abrimos em condições muito, muito especiais e muito condicionadas, e tivemos a oportunidade de voltar a insistir com o Governo na necessidade de implementarem medidas concretas para apoiar estas empresas na reabertura. Fizemos mais uma vez um documento que lhe chamámos Programa de Capitalização das Empresas do Canal Horeca, com 11 medidas muito concretas, e que precisamos urgentemente que elas venham a ter a luz do dia. Uma delas tinha a ver com o apoio à manutenção dos postos de trabalho. Mais uma vez refiro, hoje foi mencionada a extensão do layoff até julho, mas depois de julho o regime vai mudar um bocadinho. E o que nós precisamos é mesmo de apoios à tesouraria destas empresas. Não conseguimos perceber que tipo de outro mecanismo vai aguentar estas microempresas. É verdade que muitos são aqueles que dizem que é natural que estas microempresas caiam e que não sobrevivam e que fiquem as melhores, pois o que nós não queremos era que isso acontecesse, porque todas elas são imprescindíveis, todas elas geram riqueza, têm trabalhadores e sustentam muitas famílias, como sabemos. Portanto, estamos constantemente nesta luta diária de implementação de medidas concretas, de criar aqui algum oxigênio para que estas empresas se aguentem, mas o cenário, cada dia que passa, é mais difícil. E é verdade que o nosso consumidor ainda continua com pouca confiança. Também temos muita gente em teletrabalho, também temos muita gente ainda em layoff noutros setores da atividade, temos as pessoas com os seus rendimentos diminuídos, mudaram os seus hábitos,
E, portanto, não é a primeira coisa que queiram fazer, independentemente de nós também sabermos que quando as pessoas estavam confinadas, qualquer pergunta que se fazia, o que é que quer fazer quando sair do desconfinamento, muitas delas diziam, eu quero ir a uma esplanada, eu quero ir a um restaurante, mas a verdade é que não fazem filas à porta dos estabelecimentos. Há alguns que já estão a funcionar mais ou menos, mas eu diria que a maioria, e até pelos dados que eu referenciei do inquérito, a maioria está de facto com muitas dificuldades. Eu ainda a semana passada saía de uma reunião da Câmara e era precisamente a hora do almoço, 14h, um sol fantástico, e olhei para o Terreiro do Paço, para aquelas esplanadas imensas, e nunca tinha visto o Terreiro do Paço assim, porque as esplanadas não tinham uma única pessoa sentada. Não era, tinham duas, tinham três. As esplanadas estavam completamente vazias e os colaboradores encostados ao balcão, sem fazerem nada, porque não tinham um único cliente. Obviamente que estamos a falar de estabelecimentos que dependem muito do mercado externo, e, portanto, e também das pessoas que trabalham naquelas zonas, que muitas delas continuam a fazer o tal teletrabalho, como eu referia. Portanto, é preciso fazer muito mais do que aquilo que está a ser feito, sob pena de nós não conseguirmos chegar ao tal amanhã, que sabemos que vai ser de novo risonho, e sabemos que até temos novas oportunidades, temos, se bem se recordam, há uns tempos atrás os temas eram bem diferentes dos temas que hoje falamos, não é? Muita gente falava do tal turista a mais dos centros das cidades que estavam cheios de gente e que era preciso criar fluxos diferentes e tínhamos que dar mais território aos turistas. É evidente que agora temos aqui também oportunidades e os empresários também terão oportunidades, especialmente aqueles que estão fora dos centros urbanos e mais afastados, porque o turista certamente vai ter outro tipo de necessidades e outro tipo de procura. Agora, a nossa questão, como eu vos dizia, é nós temos que apoiar o setor até lá, porque senão ele não vai resistir. E são muitas microempresas. E há coisas que nós temos dificuldade em perceber. Evidente que percebemos que os recursos não são infindáveis, há que fazer opções, mas este setor de atividade precisa de facto de ser apoiado. E há questões que sistematicamente colocamos em cima da mesa e que não percebemos porque é que de facto ainda não aconteceram. Estou-me a lembrar da linha do microcrédito do Turismo em Portugal, que foi um dos poucos apoios céleres, rápidos e que chegou às empresas, apesar de ser à mesma uma linha que é um empréstimo que tem que ser pago, mas não tem juros. A candidatura é relativamente fácil de ser feita, apesar de, mesmo assim, nós, a Aresp, termos tido que fazer muitas delas para estas microempresas, mas eu diria que tem sido um instrumento muito ágil, rápido na decisão, rápido na aprovação e, de facto, chega às empresas. Pedimos sistematicamente para que esta linha fosse alargada, pelo menos para as pequenas empresas, porque ainda existe dotação orçamental na linha. Não percebemos porque é que não é alargada, o que permitia aqui a outras tipologias de empresas virem poder ser apoiadas. A questão do programa Adaptar, que foi de facto uma proposta da Aresp, e aqui devemos reconhecer a agilidade e a prontidão com que o governo respondeu, porque dissemos desde a primeira hora que quando reabríssemos portas e tendo nós que comprar equipamentos de proteção individual, as máscaras, o álcool gel, isto nesta fase do tal encerramento durante 2 meses sem faturação, qualquer custo é um custo grave e, portanto, precisávamos de apoio, e o Governo respondeu muito rapidamente, com linhas de apoio ao fundo perdido, lá está, linhas de apoio ao fundo perdido, e que pensávamos nós que podiam dar aqui também alguma ajuda às empresas. O problema é que o programa abriu num dia e passado 10 dias estava a fechar para as microempresas. E passado mais alguns dias fechou para as PMEs na região de Lisboa e do Porto e, portanto, só está disponível, ou só estava, agora já nem sei se está, para a região do Algarve, Centro e Alentejo. Portanto, não é nada fácil, estamos permanentemente em diálogo, permanentemente a construir soluções, e é isso que nós não vamos desistir, porque por mais otimista que eu queira ser e por mais vontade que queiramos de chegar ao tal amanhã que nos espera, nós precisamos que as empresas
que estão hoje com os seus trabalhadores, os seus postos de trabalho e com as experiências únicas que proporcionam a todos aqueles que entram nos nossos espaços e que nos visitam. Nós queremos continuar a desempenhar esse papel fantástico, mas para isso precisamos efetivamente que a robustez dos apoios seja diferente, o que não está a acontecer, porque na verdade são pequeníssimas ajudas face, como vos disse, e o inquérito obviamente é vasto e tem uma série de outras questões que eu apenas levantei o véu de alguns dos dados mais relevantes, mas temos muitas outras questões que apontam para confirmar esta situação dramática que o setor hoje vive. Eu ficaria-me por aqui, não sei se depois terei a oportunidade de voltar a falar, mas fico agora por aqui. Muito obrigado, doutora, pela sua explanação. Eu penso que uma síntese tão simplista da sua intervenção seria dizer que se trata de tem um espectro pessimista, embora tenha uma áurea de otimismo para o futuro, verdade? Sim, verdade. Esperemos que essa áurea sobreleve ao espectro pessimista que tem vindo a ser evidenciado na prática. Muito obrigado, doutora Ana Jacinto. Espero e desejo e agradeço que esteja disponível no fim da intervenção do Dr. Adolfo Mesquita Nunes para algumas questões que o nosso auditório, os nossos companheiros rotários e que o mais vasto auditório, que é muito mais vasto, como disse, que possa também, e eu penso que já estou a visualizar bastantes perguntas dirigidas assim, portanto, Sr. Doutor, aconselho a preparar-se porque o auditório é implacável e vai perguntar-lhe muita coisa com certeza. Dr. Adolfo Mesquita Nunes, muito obrigado mais uma vez. A palavra é sua a partir deste momento, então, para uma análise talvez um pouquinho mais abrangente do turismo em si. Verdade? Obrigado, boa noite. Boa noite a todos, é um gosto estar aqui convosco. Eu há quase 30 anos para aí fiz parte do Interact, portanto estou na Covilhã neste momento, os meus avós eram rotários, a minha família era rotária, portanto tenho uma ligação afetiva. Também uma ligação à albergaria, porque tenho amigos aí, desde logo o Presidente de Câmara, que é do meu partido, e queria fazer uma saudação a todos e também um beijinho especial à Ana, que é sempre um gosto vê-la, ainda que de forma virtual neste momento. Aquilo que a Ana descreveu pode, se calhar, ser um retrato de muitas outras áreas de atividade. Qual é que é, então, a especificidade do setor do turismo? Porque é que o setor do turismo merece que, pelo menos, olhemos de forma distinta? Merece, em primeiro lugar, porque é um dos nossos principais setores exportadores e porque é um dos nossos principais setores empregadores. O que significa que, se a atividade económica do turismo parar ou sofrer um grande revés, isso ressente-se imediatamente na nossa balança de pagamentos, nas nossas contas públicas e no desemprego. E, portanto, este setor merece uma atenção em particular porque, não só porque está em crise, como muitos outros estão, mas porque uma crise neste setor é uma crise que vai ao coração da nossa economia. Depois podemos discutir se faz sentido ou não faz sentido ter uma economia em que o turismo tem um peso tão relevante. Eu acho que não há mal nenhum nisso, mas é a constatação. A segunda questão pela qual o turismo merece uma atenção particular é que foi a primeira atividade a confinar, é das últimas atividades a desconfinar e, para além disso, ela vai sofrer consequências de atividade que vão para além do desconfinamento. Porquê? Em primeiro lugar, porque nós estamos muito dependentes do mercado externo, o que é bom. Significa que Portugal é um destino turístico que tem muitos estrangeiros a visitar-nos. Para terem uma noção, no último ano, 60% dos nossos turistas, ou pelo menos 60% dos nossos hóspedes, eram estrangeiros. Portanto, temos uma enorme dependência de mercado externo. Ora, isto significa que, se não houver voos para cá, a nossa capacidade de trazer turistas diminui consideravelmente. E se os mercados emissores, ou seja, se os países de onde os nossos turistas vêm,
estiverem eles também com confinamentos ou com limitações, temos o problema de eles poderem vir de avião, mas não poderem sair dos seus países. E os nossos mercados emissores, Espanha, Alemanha, Inglaterra, França, Itália, Estados Unidos, Brasil, são países onde há problemas também com o Covid. Portanto, não são países que passaram ao largo. Portanto, não só pela sua robustez, pela sua relevância do ponto de vista da nossa economia, mas também pela circunstância de ser provavelmente das últimas atividades a desconfinar. E mesmo depois do desconfinamento, estamos sujeitos a muitas outras limitações que vêm do tempo que nós vamos demorar até termos a nova normalidade. E a isto ainda se vai somar mais um efeito, que é o turismo, como outras atividades, mas especificamente o turismo, vive de percepções. E, portanto, se a percepção do mundo for de que viajar não é seguro, de que estar numa grande cidade não é seguro, que enfrentar multidões não é seguro, e enquanto essa percepção durar, nós podemos ter o nosso destino aberto, os mercados emissores podem enviar para cá turistas e eles podem vir de avião, mas provavelmente não vêm porque temos este problema de percepção. E ainda há mais um ponto, que é, presumo eu que vão compreender, da mesma maneira que nós este ano vamos dizer aos portugueses, por favor, passem férias em Portugal, para apoiar as empresas portuguesas, também os nossos principais mercados emissores estarão a fazer a mesma campanha junto dos seus países. E, portanto, vai diminuir ainda mais a propensão das pessoas para viajar. E por isso é que o turismo merece uma atenção particular, o que não significa que as outras atividades económicas não estejam também elas a sofrer. Merece atenção particular porque um tiro no turismo é um tiro na nossa economia e porque a atividade do turismo não tem, do ponto de vista de calendário de desconfinamento, as mesmas expectativas de retoma que outras atividades económicas têm. Isto só por si já justificaria, parece-me, que olhássemos e que tivéssemos medidas específicas para o setor do turismo, porque ele tem estas especificidades. Já deveríamos estar a falar de um regime de layoff específico para o turismo com outros prazos, desde que não fosse apenas regime de layoff, mas fosse profundamente acompanhado com matérias de formação profissional, porque é preciso que as pessoas que estão em layoff possam continuar a ser úteis e se possam ir requalificando para os novos desafios, mas é também preciso olhar para a liquidez das empresas. E aquilo que tem sido a política do governo ou do Estado tem sido de recorrer essencialmente ao crédito. E o crédito consegue perceber-se quando estamos a falar de um intervalo de 3, 4 meses em que temos que garantir que a empresa subsiste, e então é possível o crédito considerar-se, não é o meu caso, mas enfim, conceptualmente se pode considerar como algo adequado para resolver um problema que é temporário. Se o problema do turismo vai prolongar-se por muito mais meses e eventualmente por mais de um ano, porque isso também tem a ver com os calendários das reservas e das operações, então, provavelmente, aquilo que nós devíamos estar a tratar com as empresas do setor para lhes dar liquidez não era tanto créditos nem moratórios, mas era mesmo isenções de pagamento. Dir-me-ão que isentar um setor de impostos é uma medida radical, e mas fechar fronteiras e impedir empresas de abrir também é uma decisão radical. E, portanto, nós estamos aqui a falar de medidas que foram tomadas pelo Estado que impedem as empresas de trabalhar. Nós podemos compreender a razão da medida do Estado, atenção, mas é uma decisão que é do Estado e, portanto, o Estado tem de partilhar com as empresas os riscos das decisões que tomou. E isto só para dar 2 exemplos do que é que poderia já estar a ser feito do ponto de vista do apoio às empresas, porque elas vão passar por fases, de facto, complicadas. É verdade que, como a Ana referiu, há a tese de que muitas não vão sobreviver e, portanto, faz parte do processo de destruição criativa, se quisermos. Isso, em parte, é verdade, mas é preciso notar que o conceito de destruição criativa existe normalmente para o normal funcionamento da economia. Isto é, empresas que fazem apostas erradas, que se endividam demais, que têm uma gestão que não é adequada, falham, fracassam, mas há outras que aparecem para lhes tomar o lugar. E, portanto, a destruição criativa aparece aqui como funcionamento do mercado, tendo em conta os erros que são cometidos pelas empresas ou pelos seus empresários. Aqui não estamos a falar disso. Aqui estamos a falar de uma destruição que é motivada pelo choque de uma decisão de não podem mais trabalhar.
ou só podem trabalhar em circunstâncias que são proibitivas. E isto também, eu gostaria de chamar a atenção que, mesmo do ponto de vista das medidas que têm sido adotadas de desconfinamento, há medidas que são difíceis de entender e que agravam o setor do turismo. Vou dar 2 exemplos. Se um grupo pode ir visitar um museu, mas se o grupo for uma viagem turística, já não pode ter mais de X pessoas. Ou seja, qual é a diferença entre ir lá um guia turístico ou não ir e ser um grupo de amigos ou ser um grupo de turistas? Ou, por exemplo, a prática de mergulho está completamente permitida, portanto já não há restrições à prática de mergulho, mas já não se pode fazer mergulho se for uma empresa de animação turística a fazê-lo. Ora, isto não faz sentido. E, portanto, há um conjunto de restrições que foram sendo tomadas e que, olhadas caso a caso, são difíceis de compreender, sobretudo do ponto de vista comparativo, quando comparamos com outras áreas de atividade. E, por isso, eu sou favorável à existência ou à criação de um programa específico de apoio que passa mais do que propriamente por subsídios do Estado, passaria por isenções, para permitir que as empresas pudessem sobreviver durante mais tempo. E depois há coisas que o Estado pode, deve e, em alguns casos, está a fazer. Se o turismo é uma matéria de percepção, nós temos de projetar o nosso destino como sendo um destino seguro e como sendo um destino que lidou com esta crise de uma maneira eficaz e melhor do que os seus parceiros, do que os seus vizinhos. E esse esforço de promoção está a ser feito, ele é visível, pelo menos para quem tem olho clínico, como eu, que já estive responsável por essa área, e, portanto, sem perceber as notícias que saem nos jornais estrangeiros, o que é motivado por estas políticas de comunicação, e, portanto, eu estou claramente a favor delas, porque é útil que se continue a escrever no Reino Unido que Portugal é o primeiro destino para onde as pessoas devem vir, porque é o destino que melhor está preparado para o efeito, e aí o Estado português tem estado bem, mas é preciso mais, porque é preciso preparar os espaços públicos para garantir condições de percepção de segurança às pessoas. Estou menos pessimista do que a Ana, porque me parece que há pelo menos áreas do país e áreas do setor que podem recuperar com menor lentidão. E provavelmente as pequenas empresas que conseguirem aguentar, e por isso é que eu concordo com a Ana, era importante que elas aguentassem, são provavelmente aquelas que têm mais capacidade de reagir. Um pequeno estabelecimento hoteleiro, um pequeno estabelecimento de alojamento local, uma pequena empresa de animação turística cujos custos de operação são menores e podem viver com menos turistas por dia, se tiverem boas políticas de comunicação e boas políticas de comercialização, mesmo com uma redução do número de turistas, podem continuar a ter capacidade de resposta. O interior do país, a Albergaria é um bom caso, tem muita coisa para fazer, tem muita coisa também para comer e muito boa. Mas, quer dizer, os destinos fora dos centros urbanos vão ter um apelo maior agora, porque estão fora dos grandes aglomerados populacionais, podem vender produtos que tenham que ver com a natureza, com a fruição do território, com a fruição da cultura e, portanto, com outro tipo com uma percepção mais adequada aos novos tempos e se essas empresas subsistirem e conseguirem fazer boas políticas de comercialização e de comunicação, elas provavelmente poderão começar a reagir mais depressa do que provavelmente grandes estabelecimentos hoteleiros ou que têm grandes folhas salariais e, portanto, têm mais dificuldade para passar por esta fase. Eu não queria alongar mais, queria só terminar dizer o seguinte, que eu acho que é justo dizer. O setor do turismo foi o setor que deu esperança e emprego e oportunidades a milhares de pessoas quando o país estava na bancarrota. E foi a saída profissional e foi a saída de vida para muita gente. Eu confesso que é com algum desagrado que às vezes vejo alguns comentários sobre dizer que isto é o que dá a um país que depende do turismo. Como se as empresas que trabalham no setor do turismo, os empregos que há no setor do turismo não fossem empregos, não fosse gente, não fossem famílias, não fossem oportunidades, não fossem projetos de vida, não fossem projetos de felicidade que merecessem o nosso respeito. E, portanto, o setor do turismo foi responsável, foi o único setor que permitiu que Portugal conseguisse ter uma balança de pagamentos que lhe permitisse depois melhorar as contas públicas. Porque foi um setor que atuou muito rapidamente.
E não foi o país que apostou no setor, não foi de repente o Estado não decidiu, olha, agora vamos todos apostar no turismo. Quem descobriu o turismo são os turistas. É porque eles existem e porque eles gostam de cá vir que começaram a aparecer mais empresas, e mais restaurantes, e mais empresas de animação turística, e mais estabelecimentos de alojamento local. Portanto, foram as pessoas que se dedicaram, viram uma luz, viram uma oportunidade e aproveitaram. E é preciso ter respeito por estas pessoas. Não é questão da nossa empresa, quando se diz que a nossa economia depende muito do turismo, e só se pensa, e já não era mau, já não é pouco, só se pensa em hotéis e agências de viagens e restaurantes. Há muito mais para além disso. Há muito mais que só existe por causa disso. Os turistas obrigaram-nos a olhar de novo para as nossas tradições, para o nosso artesanato. Houve coisas que renasceram por causa de haver turistas para comprar. Matemáticos estão a fazer aplicações informáticas com roteiros para turistas. Ou estão a fazer programas de gestão de preços e de formação de preços para estabelecimentos de hotelaria. Ou seja, professores de História, que se calhar, ou licenciados em História, estão a fazer guias turísticos ou aplicações para guias turísticos. Ou seja, há todo um conjunto. Há lavandarias, há mais lavandarias porque há mais hotéis que precisam de lavar roupa. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que há muito efeito indireto que o setor do turismo tem e é muito dele também qualificado. A ideia de que o turismo é apenas trabalho mal pago, sazonal, em parte isso tem razão de ser, porque é um trabalho que, em algumas circunstâncias e em algumas áreas, é sazonal, e o setor provavelmente não fez o esforço que deveria para pagar melhor, em alguns casos, mas há muito emprego qualificado no setor do turismo. E, portanto, é um setor que vale a pena ser apoiado, porque a retoma, ela vai acontecer, como diz a Ana, a luz vai estar ao fundo do túnel, porque eu aí, e é com isto que termino, não acredito nada na tese de que o mundo mudou e que as pessoas vão deixar de viajar. Pelo contrário, o turismo é uma expressão normal da nossa existência e de termos uma classe média mundial que pode já viajar é mais barato, portanto é uma decorrência da nossa existência. E, portanto, o turismo vai retomar. Eu recordo que a seguir ao 11 de setembro também se dizia que as pessoas iam nunca mais andar de avião com pavor e com medo. 3 meses depois estavam-se a bater recordes do número de viagens de avião. Portanto, o turismo, de facto, se aguentar estes tempos de dificuldade, tem tudo para voltar a dar ao país o motor económico que deu durante os anos de chumbo da crise. E agora ficavam por aqui para virem todas as perguntas que entenderem que são úteis e que eu possa responder. Obrigado, Dr. Adolfo Mesquita Nunes. Pronto, e sendo assim, vamos então passar. Eu não preciso ler, vocês têm acesso às perguntas. E a primeira é da doutora Margarida Sousa Carvalho, que agradecia o favor de, não sei para quem é dirigida, talvez para os dois, não é? Mas ao nosso auditório, já agora deixava-me dizer só, Sr. Doutor, peço desculpa, ao nosso auditório, eu pedia mais uma vez, isto é um lugar comum, mas eu tenho que pedir mesmo, mais uma vez que as perguntas sejam curtas, objetivas, o mais possível. E naturalmente, aos nossos palestrantes, agradecia o respectivo poder de síntese, sempre possível. Muito obrigado. Agora sim, força. Ana, se calhar esta pergunta, se quer acrescentar mais alguma coisa... Se calhar é para mim, é isso? Sim. Bom, eu já dei esta resposta, não é? Do ponto de vista da Aresp, efetivamente as medidas não são suficientes. Eu tenho dito variedíssimas vezes que tudo isto nos apanhou a todos de surpresa e o Governo foi respondendo, foi melhorando, inclusivamente, algumas das medidas. O caso do regime do layoff foi alterado 4 vezes porque muitas das necessárias correções foram até sinalizadas por nós e tiveram que ser mesmo feitas e foram feitas. Portanto, houve um esforço, mas a dada altura nós percebemos que a situação era muito mais grave do que aquela que se previa. E, portanto, quando todos nós já sabemos que é muito mais grave do que a que se previa, então as medidas também tinham que ser medidas à altura. E não estão a ser, porque eu já o disse, o Adolfo também já disse, as opções que foram tomadas foram opções que não respondem a estas microempresas, porque o crédito e o endividamento em cima de endividamento não responde. Para já, muitas delas não conseguem aceder, como eu já referi, e aquelas que acedem
é endividamento com custos que vão ter que pagar. As isenções que a Aresp propôs consecutivamente não aconteceram. O que aconteceu foi moratórias e fracionamentos de pagamentos, que tudo isto tem que se pagar. E tudo isto tem que se pagar em momentos que sabemos que não vai haver retoma, porque ela não vai acontecer de um momento para o outro. Vai ser lenta e gradual e, portanto, é um problema. Portanto, na verdade, e respondendo à pergunta, obviamente que as medidas não são suficientes e que nós, como eu referi, temos um cardápio de medidas em cima da mesa que estamos a tentar negociar com o Governo e coisas muito simples. Há algumas mais complexas, é verdade, mas há outras que são de facto de elementar justiça e que, do nosso ponto de vista, já deviam ter acontecido. Eu volto a falar, as rendas. Não sei se têm a percepção de que nos nossos setores de atividade, mais até provavelmente na restauração, mas na hotelaria também acontece e no alojamento local, a maior parte das nossas empresas são arrendatárias. E um dos pesos mais significativos nestes setores de atividade, depois dos custos laborais, depois das matérias-primas, são as rendas. E a verdade é que as empresas estiveram a pagar rendas, porque elas foram só, no fundo, diluídas para a frente, durante o estado de emergência, porque elas não foram perdoadas, elas não foram isentas, nós não tivemos isenção. Portanto, estas rendas são devidas. E agora, mesmo a funcionar a 50%, ou como eu vos disse, a 10%, vamos continuar a ter que pagar rendas. E algumas delas são pesos exorbitantes. Portanto, temos que arranjar mecanismos. É verdade que os senhorios privados, porque também temos senhorios que não são privados, relativamente aos senhorios privados, obviamente que também, provavelmente, precisam deste rendimento e também estamos a colidir com o rendimento dos senhorios, mas o Estado encontrou soluções para o arrendamento habitacional. Portanto, também tem que encontrar soluções para o arrendamento não habitacional. Isto é um peso tremendo. Numa das propostas da Aresp, mais polémica e controvérsia, e que gera alguma controvérsia, tem a ver com a redução do IVA, mas a verdade é que não é uma medida única. Aconteceu, por exemplo, na Alemanha, sabemos que foi reduzido o IVA dos serviços de alimentação e bebidas, e isto também permite às empresas reterem alguma tesouraria, apesar de não estarem a faturar significativamente, como sabemos, e, portanto, não é esta a solução que vai resolver o mundo todo. Mas a verdade é que permite que haja retenção de alguma tesouraria nas empresas. E nada disto ainda aconteceu. Portanto, respondendo à pergunta, as medidas são insuficientes para segurar estas empresas e o Adolfo disse uma coisa importantíssima que eu não referi, que é, de facto, a cadeia de valor toda que estes setores motivam, não é? O Adolfo falou em alguns, mas temos muitos outros. Toda a cadeia de distribuição da área alimentar, desde as bebidas, aos vinhos, às águas, os cervejeiros, os cafés, todas estas empresas, a venda destas empresas é preferencialmente o canal Horeca, como sabemos. E, obviamente, que impactamos todas estas atividades a montante. E, portanto, não estamos a falar só da restauração e da hotelaria. Estamos a falar de uma série de outros setores que estão verdadeiramente a ficar asfixiados porque estas empresas não têm capacidade para poder gerir os seus negócios como nós gostaríamos que elas tivessem. Portanto, medidas urgentes. O Governo sabe, nós estamos permanentemente em diálogo, como eu vos dizia, vamos continuar a fazer o nosso trabalho e o Adolfo sabe que nós somos muito insistentes, muito chatos e, portanto, vamos continuar a fazê-lo por forma a que se consiga alguma coisa, porque, de facto, aquilo que existe não é suficiente. Muito obrigado, doutora Ana Jacinto e doutora Adolfo. Vamos a outra questão, penso que também está no ar. Eu penso que esta é do companheiro Carlos Goulart, que é dirigida ao Dr. Adolfo Mesquita Nunes. Sim, é normal que num momento de crise e de menor procura, a oferta tente combater pelo preço. E vamos assistir a uma redução de preço em muitos destinos turísticos. Isso é a lei da oferta e da procura. A questão diferente é saber se isso é um modelo sustentável. E não é claramente um modelo sustentável. Aliás, o país, por muitas vezes que se diga que somos um destino barato, é não conhecer os destinos balneares da Europa ou do Norte de África, onde as pessoas são lá deixadas de avião
estão num resort e voltam para o seu país sem sequer saberem em que país é que estavam, porque não saíram do hotel. Nós não temos esse género de turismo, nós não temos esse género de resorts, nós, pelo contrário, apostamos sempre, com muitos erros cometidos, com certeza, mas nunca apostámos nesse género de turismo all-inclusive em que se põe uma pulseirinha e a pessoa nem sequer vive o território em que está. E, portanto, esse não é o modelo de turismo que o país tem seguido. É verdade que temos qualificado a pouco e pouco os turistas que vamos tendo e eles estão a deixar, ou estavam a deixar cada vez mais dinheiro per capita ao longo do tempo, o que significava que estávamos a conseguir que eles gastassem mais dinheiro. Eles até podiam vir numa low cost, mas gastavam mais no restaurante, ou eles até podiam ficar no alojamento local mais barato, mas gastavam mais numa loja. Mas será um erro se o destino se quiser posicionar como um destino de baixo preço, se quiser contrariar a política que tem sido seguida nos últimos anos por todos os governos. Isto não tem a ver com partidos. Agora, e nós já estávamos a sentir essa guerra dos preços, porque o retorno da Turquia e o retorno dos países do Médio Oriente fez-se, quando saíram das situações complicadas em que se encontravam, fez-se pelo preço. E, apesar de tudo, o país conseguiu ir subindo preços e conseguiu manter os preços mais... enfim, preços que não fossem... em que estivéssemos a competir por outros critérios que não pelo preço. Agora, que é normal que vamos assistir a uma redução de preço porque o mercado está mais agressivo, isso parece-me evidente e caberá a cada hoteleiro, a cada empresário, fazer uma política adequada a esse propósito. E é útil que as associações empresariais, aqui é o desafio à Ana, que as associações empresariais sensibilizem os seus empresários, não é para cartelizar, porque isso é ilegal, mas para que haja uma noção de que se começam todos a vir por aí abaixo, muitas das vezes até intuitivamente, sem qualquer racional, está-se a vir por aí abaixo em termos de preços desnecessariamente. Agora, para deixar a mensagem, que Portugal não se tem posicionado assim, por muitas críticas que possamos ouvir, os números mostram exatamente o contrário. Nós estamos a qualificar, ou estávamos a qualificar, os turistas que estávamos a receber. Muito bem, muito obrigado, Dr. Adolfo Mesquida Nunes. Vamos passar a outra questão. Penso que também para o Sr. Doutor. Pois. Posso responder, mas a Ana também terá uma opinião sobre isto. Claro. Vamos lá ver. Portugal tem a sorte, como aliás esses dois países que estão aí referidos, Itália e Espanha, têm a sorte de serem países muito diversos. Em Portugal a diversidade ainda é mais exuberante porque é um território muito pequeno, não é? Não é como a Holanda. Vocês andam na Holanda e só veem tulipas. Nós temos o mesmo tamanho da Holanda e temos uma diversidade que é brutal. E, portanto, eu, como já referi, há áreas do país que vão ter muito mais facilidade em adaptar o seu discurso e a sua política de comunicação e o seu produto àquilo que são as percepções dos turistas agora. E, portanto, haverá em Portugal destinos que estão mais preparados do que, por exemplo, destinos de sol e praia em conceitos de grandes aglomerados, que é normal que durante algum tempo possam ter este problema de percepção de que eu referi no início. É um problema temporário, ele vai mitigar-se com o tempo e desaparecerá com certeza com a existência de uma vacina ou de um tratamento, mas ele vai persistir durante algum tempo e, portanto, é normal que destinos balneares com mais concentração possam ressentir-se. Mas Portugal há muito tempo que deixou de ser um país só de sol e mar. E vocês, em Albergaria e no distrito de Aveiro, que tem uma ótima costa também, mas perceberão com certeza que vêm muito mais turistas a passear e a visitar outras coisas do que no tempo em que o Portugal era só a Madeira e o Algarve, e enfim, isso felizmente, já conseguimos oferecer mais coisas. E depois o turismo de cidade vai também sofrer durante algum tempo problemas de percepção, sobretudo de cidades com grandes aglomerados populacionais. Muito bem. Quer acrescentar alguma coisa, doutora Ana Jacinta? Não, acho que já foi dito tudo. É? Vamos então à outra questão, agora do Gonçalo Marques. Planos de contingência. Isto é mais para a Ana. É mais... Doutora, avance, por favor, na resposta ao Gonçalo. Vamos lá ver.
Os planos de contingência, as orientações da Direção-Geral de Saúde, os guias de boas práticas, tudo isso, a Aresp, desde a primeira hora, aliás, nós até desafiámos o Governo a preparar toda esta documentação, digamos assim. Isto é, a primeira vez que nós falámos com o Governo sobre a eventual reabertura dos nossos estabelecimentos, uma das questões que nós partilhámos foi a necessidade de serem definidas com clareza todas as regras sanitárias que estes estabelecimentos deviam ter. E porquê? Porque nós achávamos que, de facto, este cumprimento de regras sanitárias eram importantes para gerar confiança do consumidor, que sabia que estaria abalada. E, portanto, foi a Aresp até que desafiou e lançou o desafio ao Sr. Primeiro-Ministro de termos um código de boas práticas que, de facto, não fosse apenas só 2 ou 3 orientações, mas que ajudassem os empresários, os colaboradores e os consumidores, porque nada se faz sem os consumidores. Isto não é só uma tarefa e um empenhamento dos empresários, é de todos. E, portanto, lançámos esse desafio, o desafio foi aceite e, passados uns dias, estávamos, de facto, a apresentar o nosso guia de boas práticas ao Governo, que foi validado pela Direção-Geral de Saúde, com base nas orientações, entretanto, que também foram publicadas. E onde está também o plano de contingência e, portanto, do nosso ponto de vista, tudo isso deve estar devidamente assegurado, porque, obviamente, contribui para gerar a tal confiança que nós queremos junto dos consumidores e dos nossos clientes. Agora, é bom que se diga, porque eu percebo que a confiança ainda esteja por reconquistar em muitos casos, mas os estabelecimentos de restauração e de hotelaria sempre foram os espaços mais seguros para qualquer pessoa entrar, porque nós há anos que temos que respeitar regras muito apertadas ao nível da segurança alimentar. Ficamos. Então, e portanto ficaram sem som, acho eu. Ficamos. Mas já está. E portanto, momentaneamente, está restabelecido. porque estas empresas respeitam tudo o que tem a ver com a saúde, segurança alimentar, higiene. O que é que as empresas neste momento têm que fazer? É, de facto, reforçar essa intensidade, é disto que se trata. E comunicar com o consumidor que, de facto, estas empresas têm aqui uma atenção redobrada neste momento que vivemos, porque o vírus, infelizmente, não desapareceu. E, portanto, é preciso comunicar com o consumidor, partilhar estas preocupações, porque, como eu dizia, isto é um processo que envolve toda a gente. Nós temos tido reportes constantes dos nossos empresários que, de facto, há uma colaboração imensa também do consumidor, porque a dada altura também foram-nos sendo colocadas muitas questões, mas se o consumidor não respeitar o uso da máscara, e se ele não quiser entrar, e se andar... Na verdade, poucas são as situações em que, de facto, não há a percepção de que há regras e que elas têm que ser cumpridas, e as coisas, desse ponto de vista, do ponto de vista sanitário, estão a correr como nós achávamos que deviam correr, e, portanto, o plano de contingência é importante para criar confiança. Também sabem, porque muitas das empresas já exibem todo o cumprimento destas orientações e códigos de boas práticas, dá origem a um selo que permite comunicar também com o consumidor e com o cliente que, de facto, aquele estabelecimento cumpre regras adicionais nesta área. Nós estamos a ultimar uns vídeos em que explicamos, quer aos nossos empresários, colaboradores, quer ao consumidor, quais são as regras que temos que ter mais atenção, e estamos a preparar uma campanha dirigida ao nosso consumidor, nesta fase mais consumidor interno, porque turistas internacionais ainda não os temos, não é? Mas pelo menos para o público interno, de que de facto ir aos nossos hotéis, ir aos nossos alojamentos locais, aos parques de campismo, à restauração, é seguro e podem estar seguros como estão em poucos locais, porque, repito, estes estabelecimentos há muitos anos que dão cartas nestas matérias e, portanto, são espaços seguros e devemos voltar a ter a confiança e a reconquistar Portanto, os planos de contingência, para responder à pergunta, fazem parte, é uma peça que faz parte destes guias e destas orientações que deve de ser respeitado e deve de ser cumprido. Muito bem, muito obrigado. Mais uma perguntinha, desta vez do nosso companheiro João Vítor Oliveira.
Força, Sr. Não há estimativas que eu conheça em Portugal sobre esta matéria. Os espanhóis prevêem que este ano vão recuar 10 anos em número de turistas e que estimam que demorarão 1 ano e meio até voltar a ter números normais para aquilo que costumamos ter nos últimos anos. E Espanha, só para terem noção, o que ajuda também a perceber a dimensão do sucesso de Portugal, Espanha é o destino turístico mais importante do mundo. Portanto, nós competimos geograficamente com o gigante do turismo mundial e, portanto, temos conseguido crescer mais do que eles, o que significa que temos feito um trabalho extraordinário. E, portanto, as estatísticas que tenho são estas de Espanha. É muito cedo para dizer, porque das duas uma, ou há segunda vaga ou não há. Se houver segundas vagas, vamos estar a prolongar, espero eu, já não com confinamentos, porque era suposto que o confinamento servisse para achatar uma curva até que o sistema de saúde tivesse capacidade de resposta. Com estes meses, espero que se prepare o sistema de saúde para uma eventual segunda vaga. Mas quer dizer, com a dependência que temos de mercados externos, que têm os seus confinamentos, se houver uma segunda vaga, o tempo será mais dilatado no tempo. Portanto, eu não tenho mesmo estimativas que possa trazer aqui que sejam úteis, para além de eu ter dito em várias palestras em que tenho participado, que me parece difícil que o setor recupere em menos de 1 ano e meio, até pelos seus calendários de operação. Acho difícil que mesmo comece a correr tudo bem agora, que possa voltar a ter antes daqui a 1 ano e meio os números parecidos com aqueles que estávamos a ter, e este ano estava a começar muito bem. É um ano que parecia ser muito positivo para o setor, porque estávamos com crescimentos de novo assinaláveis. Muito obrigado, Sr. Agora o companheiro Alberto Silva quer fazer uma pergunta à doutora Ana Jacinto. É a sua vez, doutora, por favor. Sim, todas as soluções que minimizem os custos e tornem a rentabilidade das empresas maior são bem-vindas. Portanto, obviamente que já muitas empresas que reinventaram um bocadinho ainda mais, porque reinventarem-se, reinventam-se sempre e todos os dias, mas a verdade é que agora há uma procura grande por encontrar soluções que permitam partilhar custos e nós temos sido abordados por diversas soluções, algumas com muito interesse, que estamos a tentar implementar para ajudar os empresários a diminuírem os seus custos e os seus esforços, e todas as soluções que visem e que possam melhorar, no fundo, a gestão destas empresas, é também nossa responsabilidade e, portanto, nós andamos sempre à procura dessas soluções e já temos algumas que estão a ser desenhadas para poder ajudar estas microempresas nestes momentos mais difíceis. Muito bem, muito obrigado, doutora. Temos aqui um... Estou a ler. Ainda é. Doutor Mesquita Nunes, faz favor. Muito bem. Das duas uma, ou o Estado fez publicidade enganosa, porque anunciou linhas em que dava margem de liberdade à banca para, na sua cota-parte, definir as taxas que entende e, portanto, enganou as pessoas, ou é a banca que não está a cumprir com aquilo que foi protocolado com o Estado. E, portanto, o Estado tem a obrigação de fazer-se respeitar e de obrigar a banca a cumprir com aquilo que terá sido protocolado. O que normalmente acontecia, com a experiência que eu tenho das linhas de crédito do Turismo de Portugal e as linhas de financiamento, é que os bancos não negavam essas linhas, mas procuravam desviar as empresas para as linhas que os bancos tinham. E muitas das vezes até criavam condições com alguma competitividade. Mas isso é uma coisa diferente de forma sistemática, querer evitar que a empresa possa aceder a uma linha que foi anunciada pelo Estado. Eu tenho usado uma expressão que é, parece-me que o Estado, durante muito tempo falámos de cativações, não é? Eu acho que o Estado está a cativar os apoios que ele próprio anuncia. Anuncia apoios, depois cativa. No caso da banca, se é problema da banca não estar a cumprir com aquilo que é protocolado, num momento de crise como este, o Estado tem que se dar ao respeito e tem que obrigar ao cumprimento daquilo que foi protocolado. Muito bem. Mais uma do Paulo Ribeiro. Muito bem. O turismo é uma atividade social, como é o nosso trabalho,
como é a nossa presença na rua, como é a nossa ida à missa, como é os nossos jantares de família e jantares entre todos. Nós somos seres gregários, e ainda bem que somos, e vivemos uns com os outros. E, portanto, o turismo é uma atividade normal, não implica qualquer cautela adicional que outras não tenham, ou seja, são as cautelas de quando estamos uns com os outros. E por isso acho que não faz sentido dizer que o turismo deve ficar para trás por ser uma atividade social. Depois, acho que é muito difícil, tenho defendido muito esta ideia, embora nem sempre a consiga concretizar bem, que é muito difícil definir o que é um turista. Porque se alguém chega à albergaria para, durante 6 meses, estar num programa de incubação de empresas, algum estrangeiro, ele é turista, é o quê? E só lá está aí 6 meses. Uma pessoa que vai em negócios para aí, turismo interno ou turismo externo, e está 2 dias por aí, é turista ou está a fazer um negócio. Ou seja, mesmo se nós quiséssemos, de alguma maneira, limitar o turismo de lazer, não é? Seria impossível fazê-lo, porque não seria possível estar no aeroporto a diferenciar as pessoas que vêm para lazer ou não, nem a hotelaria o faria. Mas, para ir ao encontro da resposta, eu acho que o turismo é uma atividade social, como todas as outras atividades. Nós, se entrarmos numa... Eu estou na Covilhã, portanto é a minha zona e, portanto, vou utilizar talvez um exemplo mais paradigmático. Se eu entrar numa fábrica têxtil com dezenas e centenas de trabalhadores, provavelmente também estão a socializar, também estão uns com os outros num ambiente fechado. Portanto, acho que não se justificaria ter cautelas específicas ou adicionais para além daquelas que resultam de estarmos uns com os outros em espaços fechados e que devem ser cumpridas por qualquer outra atividade. Muito bem, muito obrigado, doutor. Eu bem sei que a Aveiro não tem só costa. O que eu estava a dizer é que a Aveiro tem uma costa espetacular. Eu sei muito bem que a Aveiro tem interior e tem rio e tem... Já desci o rafting, a Aroca e tem o Geoparque e as Pedras Parideiras. Eu acredito que eu conheço. Eu falei de costa porque estávamos a falar do turismo balnear. Conheço muito bem o vosso distrito. Aliás, é um distrito que tem tantas quebras de CDS que eu conheço bastante bem. Acreditem. Claro que haveria mais perguntas, mas sobretudo agora que começam a emergir mais comentários, não queríamos estar propriamente a passar muito mais os comentários, era mais as perguntas, mas penso que, atendendo ao nosso timing médio, estamos precisamente, não ultrapassámos de todo, fomos muito comedidos, mas 1h12 de live, digamos que acabamos com 1h15, é perfeito. Eu agradeceria mais uma vez aos dois, quer à doutora Ana Jacinto, quer ao doutor Adolfo Mesquita Nunes, essa disponibilidade toda de vir até nós, mesmo nesta situação de pandemia ainda, como é óbvio, né? E oxalá que ela seja rapidamente banida. E eu permitia-me, antes mesmo de dar as despedidas, permitia-me apenas fazer uma referência a umas presenças, porque são todos importantes, todo o nosso painel, todos os nossos seguidores são importantes, mas nós como rotários, e eu como presidente do Rotary Clube da Albergaria Velha, gostaria de aproveitar a oportunidade para já de dizer à doutora Cristiana Carinha, que é assistente do governador do distrito de 1970, muito obrigado também por nos assistir recorrentemente nos nossos webinars. E depois estivemos a ser seguidos também pelo vasto governador Joaquim Branco, e muito obrigado também, um abraço grande ao governador do distrito de 1970, em exercício ainda, José Carvalho da Ponte, muito obrigado também por estar connosco, para além de todos os agradecimentos a todos os outros rotários e ao grande auditório que, não sendo rotário, mas continua fiel, não? E que nos vai ascendendo a uns capas largos em termos de visualizações, e isso é muito bom. E até com este painel não deixaria de ser óbvio, não é? Pronto, ficaríamos por aqui. Apenas para dizer que o nosso 8º webinar em época, mais uma vez, de pandemia, será só na 3ª semana de junho, dado que durante a segunda será
a Conferência do Distrito de 1970, que ocorrerá durante toda a semana, e só logo a seguir é que teremos o nosso 8º webinar, desta vez dedicado à comunicação social, em que perspectivamos, estamos a ultimar os contactos e a garantir a presença de 2 grandes jornalistas também, um grande painel, um jornalista da Média Capital e um jornalista do Expresso. Muito obrigado, mais uma vez, pela vossa vinda. A senhora doutora não sei para onde é que vai, mas o doutor está na Covilhã e vai com certeza passar... Fica por aqui. Fica por cá. Estará por aí. Boa viagem, se for o caso disso. Muito obrigado e sejam sempre bem-vindos, sempre que queiram a Albergaria, porque a Albergaria é uma terra que acolhe. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigada pelo convite. A todos Foi um e boa gosto. noite. Muito obrigado, boa noite.